Bom, esse então é o nono programa da série de 10 sobre o estado da arte do jornalismo no Brasil. Tanto nesse quanto no vídeo anterior, eu estou focando mais no debate entre o jornalismo e as relações raciais, o racismo no Brasil, né? Por óbvio, eu tenho dedicado todos os anos da minha vida acadêmica, aliás, desde que eu trabalho em redação de jornal, né, a problematizar essa questão. Eu falei que o meu período de maior atuação na imprensa diária foi no Jornal à Tarde e convivendo diariamente com Hamilton Vieira, que foi o principal ator dessa temática dentro da mídia baiana nos anos 80. Ele, profissional, Hamilton Vieira, que instigou as redações de jornal a fazer coberturas menos discriminatórias das manifestações, principalmente das manifestações culturais dos negros. Ele era visto como um cara exótico, né, por conta disso. Hamilton Vieira. Discutia muito com ele, eu sempre trabalhei nas editorias mais, digamos assim, politicamente engajadas, editoria de cidade, geral, ou editoria de política, né? E por vezes tinha grandes debates com Hamilton, achando que na minha opinião, né, ele reificava essa imagem do negro tipo folclórico, do negro senhor estético, ou seja, do negro lúdico, conforme mencionei, né? Achava que deveríamos aprofundar mais que a festa, o carnaval, a dança, né, o candomblé, né, todas essas importantes manifestações da cultura não são suficientes para alterar o lugar que o negro historicamente tem ocupado na sociedade brasileira. Eu sou Frantz Fanoniano, né, Frantz Fanon, né, e defendo um discurso mais virulento, certo? Eu acredito piamente que a violência ela é uma ferramenta da política, né? Seja a violência em estado puro, em estado bruto, né? Seja a violência discursiva, né? Os meus textos, os meus posicionamentos dentro das redações em que atuei e também na universidade, dentro do campo acadêmico e também no movimento social, né? Como representante de movimento de favelados nos anos 1980 aqui na Bahia, sempre tive esse tipo de atuação. Tanto é verdade que eu nunca fiz parte de entidade de movimento negro, apesar de que as abelhas continuam aqui, apesar de que no processo de redemocratização do país, né, nos anos 80, final dos anos 80, depois de feita a Constituição Federal, né, os estados tiveram que se adaptar e fazer as suas próprias constituições, as constituições estaduais. E o movimento social aqui na Bahia teve uma intensa participação. Formamos uma frente de entidades do movimento social, e isso foi possível incluir nessa Constituição do Estado da Bahia, um capítulo do negro. Quer dizer, houve muita resistência, né? São os artigos 286, artigos 287, artigo 288, artigo 289 e artigo 290. É o artigo do negro, e aprovado, essa Constituição é de 1989, e aqui são o capítulo do negro, capítulo 23º, e aqui há um artigo que fala especificamente da presença do negro nos meios de comunicação, digamos, nas peças publicitárias do governo do estado. O governo é obrigado a incluir modelos negros, porque era uma novidade você utilizar mão de obra negra, profissional negra, jornalistas, modelos, etc., né, nas peças publicitárias patrocinadas pelo governo do estado da Bahia, um estado majoritariamente negro, né, no qual não se há notícia de atuação relevante do negro nos meios de comunicação. Os negros são empregados das grandes empresas,
né, eles têm que fazer o dever de casa exigido por essas empresas, seja empresas privadas, como é o caso da Rede Bahia, a Rede Record, que pertence hoje à Igreja Universal do Reino de Deus, e cuja atividade fim não é exatamente a produção de conteúdo jornalístico ou conteúdo cultural. A atividade da Rede Record é defender um projeto teológico legítimo, né? Porque há outros projetos ideológicos em disputas, mesmo nas redes comerciais, mais comerciais, né? Mesmo nas redes chamadas públicas, mas que na verdade são governamentais, há vários projetos em disputa. Mas seja como for, né, a Rede Record, assim como a Rede Bandeirantes da família Saad, né, todas essas emissoras, né, têm resistência, digamos assim, na contratação de profissionais da área de comunicação negros, ainda mais se são negros de nariz em pé, negros com autonomia. Eu já falei muito tempo atrás que eu só me tornei professor porque não encontrei espaço de atuação nos veículos de comunicação quando retornei com o título de doutor em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo, orientado por Solange Martins Coceiro. Somente assim eu me tornei professor. No processo de redemocratização, quando essa Constituição aqui estava em debate, nós do movimento negro já propunhamos na época um dos artigos que eu Fernando Conceição, defendi e que fui voto vencido no próprio movimento negro, era a criação de uma lei da proporcionalidade em 1989, né? Eu propus que as empresas governamentais, etc., já naquele tempo, quando fossem contratar via concursos públicos, né, já adotasse o princípio da proporcionalidade. É mais ou menos o que depois viria a se tornar a lei de cotas, né? Então, proporcionalidade em relação à demografia do Estado, né? Há uma alegação quando você não contrata jornalistas negros, é dizer que não há jornalistas negros. A emissora não contratou ator negro porque não encontra ator negro. Uma grande falácia, né? Um dos últimos projetos meus é exatamente tentar medir a relação entre mercado, né, e políticas de ação afirmativa. Mercado de mídia e políticas de ação afirmativa. Afinal de contas, as universidades, a grande parte, eu diria quase que a maioria das universidades públicas federais e estaduais, as faculdades de comunicação, que formam jornalistas, formam radialistas, formam publicitários, né? Formam, enfim, as faculdades de comunicação todas adotaram o sistema de cotas desde meados dos anos 2000, se não estou enganado, né? A UFBA foi em 2005. Portanto, já é tempo da gente avaliar se o mercado tem absorvido essa mão de obra egressa dos cursos de comunicação. Eu sei que o mercado está concentrado, cada vez mais concentrado, está cada vez mais com problemas de administração financeira. Quer dizer, todos os jornais, eu diria, 99% dos produtos e das empresas jornalísticas andam no vermelho, ou seja, o Correio, por exemplo, a maior empresa, a Rede Bahia, né, que tem um Correio, esse jornal sempre foi deficitário. Na verdade, o jornal é um capital político do grupo Antônio Carlos Magalhães, assim como a Tribuna da Bahia é um capital político dos Góes, assim como a TV Aratu, da família de Coelho, assim como o Jornal à Tarde, que era o jornal eminentemente comercial, entrou em decadência a partir dos anos 2000 em diante, né? Está aí com problemas inclusive judiciais, envolto em problemas judiciais, dívidas trabalhistas, etc. Enfim, esses jornais todos são deficitários. A Rede Globo, a Globopar, que é a holding da Globo, a última notícia que tínhamos, ainda no governo Dilma Rousseff, é que estava pedindo uma ajuda
ao governo via BNDES para tentar amortizar a dívida de quase 6 bilhões de dólares, se não estou enganado, 6 bilhões de dólares. O Grupo Bandeirantes da mesma forma, né? O Estado de São Paulo tem que fazer aliança com grupos internacionais, Folha de São Paulo da mesma forma, a Editora Abril, que já foi a maior editora de jornais, de revistas, vamos dizer, né, do país, quiçá da América Latina, está em estado falimentar, né? Está devendo a fornecedores, devendo aos funcionários, etc. O mesmo ocorre aqui no mercado de jornalismo do estado da Bahia, e isso deve se repetir nas outras praças, nos outros estados brasileiros. Então é muito difícil fazer investimento. É por isso que você não encontra empresa jornalística de negros, né? Nem jornalística, nem também publicitária. Porque é uma relação direta entre o produto jornalístico, né, jornal, TV, rádio, né, e agências de publicidade. Quer dizer, o mercado é altamente concentrado, o mercado brasileiro de publicidade não é lá grandes coisas no conjunto do mercado internacional, né? Você vê que no ranking dos 10 grupos de mídia, no ranking dos 40 grupos de mídia mundial, né, com maior faturamento, há pesquisas que mostram isso anualmente, né, do Brasil só entra um grupo, que é exatamente o Grupo Globo, né, no conjunto dos 40 maiores grupos em faturamento de comunicação no mundo. Entra lá no 10º lugar, 15º lugar, mas bem distante, por exemplo, da Alphabet, que é o grupo da Amazon e dessas empresas de comunicação, Google, etc. Então aqui o mercado é indigente, o mercado de comunicação. Isso prejudica a democracia, porque você não tem diversidade. Então você vê ascendendo figuras extremamente demagógicas com microfones, né, em emissoras de rádio, né, os jornais pagam mal. O jornal quase é feito, 40% do espaço dele é preenchido por colaborações não remuneradas, né? As pessoas escrevem, né? Porque as pessoas se regozijam de ver a sua assinatura, o seu nome impresso no jornal, mas nada recebem em troca, né, desse conteúdo. É o que nós fazemos também quando produzimos conteúdo gratuitamente para o WhatsApp, para Facebook e para essas ferramentas de tecnologia, né? A cada acesso que você faz, a moedinha tlim está tilintando lá nos Estados Unidos, no bolso do Mark Zuckerberg, né? O criador do Facebook. É um exemplo que eu dou. Então, como é que o negro entra nesse mercado? Como entra em outros, né? Pedindo por favor, né? E claro, atribuindo tudo isso, por vezes até a si mesmo, ao seu despreparo. Eu vejo que não somente negros egressos estão despreparados, né? Hoje a universidade forma muito mal o profissional em jornalismo. Eu sou professor há quase 18 anos na faculdade de comunicação e vejo, e também sou professor no programa de pós-graduação, e vejo o quanto tem decaído a qualidade do ensino dessa matéria, né? Quer dizer, então você tem uma baixa qualidade, os alunos têm muita informação e pouca capacidade de análise dessas informações. Quer dizer, não acho que a responsabilidade seja somente dos alunos, porque também o professorado, a qualidade dos docentes tem se reduzido bastante. Eu falo isso em comparação com os antigos professores que nós tivemos, etc. Quer dizer, hoje, na verdade, grande parte da docência tornou-se em púlpito para proselitismo, né? Volto a dizer, é legítimo ser proselitista, é legítimo ter opções político-partidárias, né? Em geral, sob influência de determinadas correntes, né? Mas há pouca produção de conhecimento, há pouca produção de ciência mesmo dentro da faculdade de comunicação. Isso resulta em quê? Né? Na qualidade do texto jornalístico, que é péssimo, né? Você pega um jornal ou um site, você entra num site de jornais aqui
na Bahia, né, é um horror. A baixa qualidade, o baixo nível. Essas pessoas que estão produzindo isso saíram das faculdades de comunicação. Saiu, por exemplo, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Os alunos não sabem escrever um parágrafo. Recentemente eu propus numa reunião do departamento, né, que na reforma do currículo do curso de jornalismo, né, a faculdade buscasse reincluir disciplinas da Faculdade de Letras, né, redação, né, estilística da língua portuguesa, como nós tínhamos, né. Eu tive um professor, qual era o nome dele? Esqueci o nome, era carioca, professor de estilística da língua portuguesa, né. Nós tínhamos esse tipo de conteúdo, né, que nos formava, né, que nos dava prazer em escrever. Hoje não, são raros os alunos, raríssimos os alunos que têm capacidade de domínio da escrita, né, domínio do português, né, da escrita, digo da escrita. Não é pegar o microfone, tati-bitabi, não, né, e falar, como nós vemos também, a qualidade do jornalismo televisivo, né, péssima essa qualidade, né, todo mundo é gaiato, todo mundo, quer dizer, trata a disciplina, o fazer jornalístico como uma brincadeira. Por isso que todo mundo pode ser, todo mundo pode ter um microfone e aparecer na TV e se apresentar, ou então no rádio, né, ficar falando no rádio, né, como se tivesse qualificação para tal. Então há um baixo nível, né, e esse baixo nível, ele resulta também do baixo nível de ensino, da baixa qualificação, né, dos próprios docentes, dos próprios professores, né? Isso reflete, evidentemente, né, na desvalorização do profissional, do salário do profissional, né? E como é que fica o negro nessa história? O negro simplesmente não fica, porque como ele não tem capacidade de investimento que eu digo assim, de montar a empresa jornalística, né, vive de penduricalhos, ou então de assessorias diversas, né, desses edis de vereadores, ou de sindicatos, né, ou de produtoras, etc., exigindo-lhe muito pouco profissionalismo, muito pouca dedicação, muito pouca qualificação, inclusive no seu aprendizado, né? Nessa toada, né, só para terminar, para onde nós iremos, né? O que é que nós queremos? Nós já vimos discutindo sobre essa questão da relação da mídia na manutenção do status quo do negro, desde o meu projeto de pesquisa de mestrado, em que eu estudei o jornal à tarde, o maior jornal aqui da Bahia. Isso até foi publicado com um capítulo deste livro, Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, que foi organizado por Flávio Carrança e Rosane da Silva Borges, publicado pela Imprensa Oficial de São Paulo em 2004. Então, ele não fica, conforme eu disse, poucas iniciativas empresariais partiram do negro no campo jornalístico, né? Nós tivemos aqui na Bahia, em meados dos anos 80, um sujeito, um negro, que fez um grande investimento num jornal chamado Afro-Brasil, um jornal semanal. Hamilton Vieira e vários outros profissionais, LA, eu próprio, né, trabalhamos nesse jornal. Mas aquilo foi uma iniciativa aventureira de um empresário negro, baiano, né, que tinha também ambições eleitoreiras ou eleitorais, o que é legítimo, porque todos os outros produtos jornalísticos são produtos de partidos políticos desde a sua origem, desde a criação, desde o século XIX, né? Então esse cara, ele montou essa empresa Afro-Brasil e funcionou durante 4 anos, etc., até 1986, né? Esse jornal funcionou, inclusive remunerando bem os profissionais que lá trabalhavam, tinha uma redação, etc. Depois da iniciativa desse sujeito com o Afro-Brasil, não surgiu mais nenhum produto, né, digno do nome, periodicidade, circulação, etc., né?
o seu colega aqui montou um jornalzinho alternativo, o jornal Província da Bahia, né, que aos trancos e barrancos, né, também funcionou aos trancos e barrancos por 10 anos, mas saía quando podia, né? Os alunos e colegas meus, colaboradores, que se juntavam e faziam um jornal mais por amor, porque fazer jornalismo é isso, precisa, além de talento, você precisa gostar do fazer jornalístico, né? Tem que ter talento, tem que ter qualificação, mas você tem que amar fazer, porque não dá resultado imediato, né? O investimento é a longo prazo. A revista Veja funcionou no vermelho cerca de 20 anos, foi fundada em 1968. Conforme eu disse, o Correio da Bahia, até hoje dá prejuízo, ele não se autossustenta. Como é que você avalia, como é que você tira essa conclusão? Olhando o jornal, o conteúdo do jornal. O jornal não tem anúncio publicitário. E quem paga produto jornalístico, jornal, revista, TV, rádio, é anúncio publicitário. Então, se o jornal tem lá 40 páginas, 30% tinha que ser de conteúdo publicitário. 30%, não vamos dizer 20%. Você não vê isso. Porque você tem um governo que anuncia, a prefeitura que anuncia, mas é um jornal mal das pernas. Aquilo não é um negócio que dá lucro para o grupo, dá o lucro político, né? Mas não dá necessariamente lucro financeiro, ele não é autossustentável. Então, não sei como isso terá alterado, né? Como é que vai se dar a participação mais efetiva do negro como empresário, como investidor dessa área aqui no Brasil, né? É preciso pressionar para que também essa imagem estereotipada dos negros, que os negros têm, que a mídia reproduz cotidiana e diariamente, se altere. Para isso era preciso ter um debate acadêmico. Não sinto receptividade a esse debate acadêmico, nem por parte de alunos da faculdade, tampouco por professores. Os professores não são racistas, não se dizem racistas, não se sentem racistas. Num debate que tive com um professor titular lá na faculdade, ele dizia: pô, Fernando, só fica alegando isso e esquece que eu, branco, sou filho de imigrante pobre que foi trazido para o Brasil, como Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, o cara colocou no mesmo grau de equivalência os familiares dele que vieram lá da Europa, né, na virada do século XX, do 19 para o 20, como imigrante pobre, né? E os meus ancestrais que vieram para cá, não por conta própria, com os próprios pés, vieram sequestrados, amarrados, aguilhoados, né, como mercadoria. Então nós prosseguiremos esse debate, não esse debate sobre o estado do jornalismo, no último vídeo que eu gravarei ainda esta